1:29, amém? Falei 35, né? Estou errado aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, João Batista no caso, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, eu creio que está na mesma folha aí, uma folha antes. Lucas, capítulo 24, versículo 46 e 47. Amém? Amém. E disse-lhes: assim está escrito, que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, eis aí a tua santa palavra, Senhor, que já está falando com cada vida, com cada coração neste lugar. Usa a minha vida, meus lábios, para a edificação do corpo, que é a sua igreja, Pai. E que tudo seja para a glória e para a honra do teu santo nome, Pai. Eis-me aqui, Senhor, fala com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Nós, quando estudamos a palavra de Deus, nós temos a percepção da importância da figura do Cordeiro. O Cordeiro, ele é essencial, porque desde que o homem desobedeceu a Deus, o homem, ele entrou num estado de vergonha, o homem, ele entrou num estado de um sentimento de reprovação. O homem, ele ficou num estado muito aquém daquele estado a qual ele era no início, quando ele ouvia a Deus e ele obedecia. No dia que o homem errou, pecou, desobedeceu a ordem de Deus, e alguns falam assim: eu não faço mal para ninguém. Adão também não fazia mal, mas Adão desobedeceu. Então o pecado é a desobediência. Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, mas Adão também não fazia. Mas o problema é a desobediência. O pecado, ele é a desobediência contra Deus. E o homem, ele se esconde do Altíssimo, do Eterno. E o Eterno procura pelo homem, e o homem já joga a culpa na mulher e fala: foi a mulher que tu me deste. E a Escritura diz que o homem procura cobrir-se, ele pega as folhagens do jardim e ele faz, através daquelas folhas, uma roupa, porque ele olhava para si, via a sua nudez, se sentia envergonhado. E o próprio Deus, ele fez o primeiro sacrifício, ele imolou um cordeiro, e com a pele daquele cordeiro ele cobriu o homem. Então a necessidade do cordeiro, o cordeiro, ele sempre representa alguém, a culpa de alguém, a mácula de alguém, o pecado de alguém. E o sacrifício do cordeiro era algo substitutivo. Quando a Bíblia fala do sacrifício vicário de Cristo, está falando do sacrifício substitutivo de Jesus. Porque ele substituiu ali toda a humanidade. Ele disse assim: que todos aqueles que crescem no sacrifício dele e fossem batizados seriam salvos.
E quem não cresce seria condenado. João Batista, ele tinha essa preocupação de apontar para Jesus. E ao apontar para Jesus, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, ele tem o poder de transformar. Ele tem o poder de transformação, de mudar a vida do homem que se aproxima dele, que se entrega a ele, que se rende a ele. E o próprio Jesus, quando ele ofereceu o seu sacrifício, que ele ressuscitou, ele disse: ó, assim está escrito, que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Nós vivemos um tempo, amados, em que não se prega mais arrependimento. Eu estava vendo um culto de uma igreja em que o homem pegava o dia da expiação e ele apontava como que se todos ali, ele dizia que todos que fizessem um sacrifício de 2.000, 10.000, 3.000 reais, todos ficariam ricos. Ele pegava o dia do sacrifício e em momento nenhum ele falava: todos que se arrependerem herdarão o reino dos céus. Ele jamais falava nisso, mas ele sempre apontava para bens materiais, quando a Bíblia Sagrada falava, nos apresenta que o sacrifício de Cristo, ele nos leva a refletir sobre uma necessidade de arrependimento, sobre uma necessidade de mudança, porque arrependimento é mudança de alma, é mudança de pensamento, é mudança de atitude. A mensagem central do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. E a ordem do Senhor Jesus foi dada, que se pregue o arrependimento, a remissão do pecado. O que é remir? É quitar. É dizer que o preço do perdão foi pago na cruz do Calvário. Minha mãe me conta que na sua infância, ela aceitou Jesus com 9 anos de idade. Os irmãos faziam um ar livre na rua e cantavam: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quando os irmãos acabavam de cantar, as pessoas estavam aos prantos, pecadores gemendo, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a necessidade de uma mudança, recebendo Jesus Cristo como seu único, seu eterno Salvador. E era uma coisa maravilhosa que acontecia. Hoje nós vivemos um tempo, amados,
em que está na Bíblia Sagrada, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós vivemos um tempo diferente. Eu me lembro que na minha infância, quando passava um pastor, quando passavam os irmãos, as pessoas estavam gritando, falando palavrão, falando coisas erradas. As pessoas, shh, os irmãos aí, shh, olha os pastores aí. Boa noite, pastor. Boa noite, meus filhos. Deus abençoe. Havia um temor, havia um respeito com as coisas de Deus, havia um respeito com as coisas sagradas. Mas hoje nós vivemos um tempo, amado, na pós-modernidade que nós vivemos, o temor acabou muitas das vezes até dentro da igreja. Muitas das vezes a pessoa vem para a igreja com as costas nuas. As pessoas vêm para a igreja, parece que está no cinema, é mastigando chiclete, é chupando bala. Quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa, se está com bala, deixa lá fora. Se está com chiclete, deixa lá fora, porque você não está indo para o cinema, você não está indo para o circo, você está indo para a casa de Deus. E casa de Deus é a coluna, é a firmeza da verdade, da justiça e da verdade. Havia um temor. Havia um temor muito diferente, porque, amados, se pregava o evangelho puro e simples. A simplicidade do evangelho tocava no coração do mais vil pecador e levava pessoas a um verdadeiro arrependimento. Se você leva o nome do Cordeiro na sua boca, mas se você ainda não deixou ele te transformar, a sua fé ela está sendo vã. Você não vai entrar e nem vai deixar outras pessoas entrar. Se o Cordeiro não estiver na nossa vida verdadeiramente, amado, nós estamos nos colocando muitas vezes como pedra de tropeço para muitas pessoas. Aí veio, amado, as inovações. Começou a vir as inovações. Começou a vir as novidades. As mensagens novas. As visões novas. Começou a mudar muita coisa. Eu não estou falando só de coisas externas, não. Estou falando principalmente de coisas no interior, do coração. Eu não estou pregando, amados, um extremismo religioso, não. Mas eu estou pregando um bom senso. Eu estou pregando um bom senso. O cristão tem que ter um bom senso. Ele tem que ter uma boa consciência para com Deus e para com outras vidas que estão olhando para a vida dele. Nós não podemos perder a visão do reino de Deus. Nós não podemos perder o anseio pela salvação. Nós não podemos perder, e a nossa alma não pode deixar de anelar pelo céu. Eis aí, amado, a figura do Cordeiro. O Cordeiro na sua simplicidade. Muitos não querem mais olhar para o Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo. Para muitos não é mais interessante olhar para Jesus Cristo. E para muitos não é nem mais interessante falar no nome de Jesus. Meu Deus. Para muitos
irmãos, é mais interessante enganar, iludir as pessoas e falar, ó, vai ficando assim mesmo, vai ficando assim mesmo, vai ficando assim mesmo. Não, você vai vir como está, mas Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar a sua atitude, Jesus quer mudar o seu comportamento, Jesus quer mudar o seu temperamento. Ah, Deus não muda temperamento, muda. Quando você coloca diante dele, ele muda, ele transforma. Irmão, eu sou assim mesmo. Não, você tem que ser a imagem e semelhança daquele que te criou. Olha aí! Meu Deus, eita! Como é bonito quando nós descemos na presença de Deus. Como é bonito quando nós nos humilhamos. Conforme a Bíblia fala que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Eu creio. Irmãos, é tempo de mudança. Aleluia, Deus! É tempo de mudança. Recebo. É tempo de mudança. Hoje, como é conhecido o pastor? Qual a primeira palavra que vem na vida das pessoas? Ladrão. Pastor. Ladrão. Hã? Ladrão. Todo pastor é Ladrão. ladrão. É. Aleluia, Deus! Quando o pastor, ele é um pai. À luz Meu das Deus! escrituras, um pastor é um pai espiritual. Um pastor, ele zela pelas almas, pelas vidas. À luz das escrituras, Meu Deus, olha aí, Jesus! o pastor, ele zela como aquele que vai dar conta do rebanho do Senhor. É verdade. Fala, Jeová. Interessante que a tribo de Levi, tinha que viver para o reino. Moisés, ele era da tribo de Levi, era um levita. Às vezes falando levita que canta, não, levita era aquele que vivia para o reino. E o Senhor falou, ó, levitas, a minha herança, o Senhor é a herança de vocês. Vocês têm que entender que o Senhor é a herança de vocês. Deus é a nossa herança. Deus é o nosso galardão, amado. Não foi essa conclusão que Asaf teve? Senhor, o ímpio está prosperando, mas eu reconheci que eu não tenho outro bem além de ti. E não há nada que eu queira além de ti, porque o Senhor é a minha herança. A tua herança é o Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso. Você que foi separado para o reino, para levar o nome do Senhor, para pregar arrependimento, a sua herança é o Senhor. A nossa herança é o Senhor. Eita glória! Ninguém quer pregar mais arrependimento. Ninguém quer mais falar, renuncie. Você liga a televisão, ninguém fala, renuncie. Abra a mão da sua vida nisso que está errado. Como está o seu testemunho? Como está a sua vida com Deus? Como você tem tratado seus filhos? Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado seu esposo? Que às vezes na igreja é uma benção. Glória a Deus, aleluia, roda, é uma maravilha. Mas quando chega em casa, irmão, só a misericórdia de Deus. Botaram lá na internet uma irmã de uma igreja aí muito rígida. Ela descendo o cacete no cachorro, espancando o cachorro. Aí filmaram aqui, ó, olha a irmã aqui. O cachorro, irmão, doía na alma.
E botaram, aqui a irmã da igreja tal, ó, aqui, ó. É irmã da igreja tal. Aí todo mundo começou a compartilhar. Eu não compartilho, coisa ruim não quero compartilhar. Eu estou falando para gente, para nós, amados. Entendermos que ser cristão, servir a Deus não é ser religioso. Servir a Deus é amar. Servir a Deus é fazer a diferença no meio de uma geração corrompida, uma geração que não quer se chegar a Deus, que não quer se consertar, que não quer descer na presença de Deus. Nós nos endeitamos e nós descemos na presença de Deus. Porque Salvador todo mundo quer, né? Na hora que o bicho pega, ai Jesus, ai meu Deus. Mas na hora de falar, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Senhor, se é para abrir mão disso que eu mais gosto, eu vou abrir, para que o teu nome seja glorificado, para que eu venha dar testemunho, para que vida venha ser alcançada. Senhor, é essa área que eu tenho que me consertar, é isso aqui que eu tenho que mudar. Eu gosto muito disso, a minha carne pede muito isso, mas eu vou mudar, eu vou abrir mão para a glória e para a honra do teu santo nome. É impossível chegar ao céu, chegar na presença de Deus, sem a presença do Cordeiro. Tem que ter o Cordeiro. Tem que ter a presença do Cordeiro. O homem sem o Cordeiro, ele está envergonhado, ele está reprovado. E só tem um que pode prover o Cordeiro: Jesus. É o Cordeiro. Só Deus provê o Cordeiro para quitar, para pagar nossa culpa, para nos restaurar, para nos transformar, para nos levar diante da sua presença. Então a necessidade do Cordeiro não foi assim na vida de Abraão. Pai, cadê o Cordeiro? Isaac, né, ali? Senhor, está aqui tudo, cadê o Cordeiro, Abraão? Deus proverá para si o Cordeiro. Não adianta nada que eu venha fazer. Pode me justificar diante de Deus. O que me justifica diante de Deus é aquilo que o Cordeiro faz na minha vida. O Cordeiro, ele me purifica de todo o pecado. O Cordeiro de Deus, ele vem e me limpa e me transforma. Ele vem e te transforma e te molda. E faz de você uma nova criatura. Isso se chama regeneração. Porque quando o Cordeiro traz salvação, ele traz regeneração. É um processo de transformação, um processo de santificação na vida daquele que verdadeiramente se entrega ao Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz assim: e eles venceram, maravilha, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Eles amaram mais a presença do Cordeiro na sua vida do que a sua própria vida. E assim tem que ser na nossa vida. Nós temos que amar mais a presença do Cordeiro. Porque o Cordeiro é indispensável na nossa vida. É indispensável. Não adianta naquele grande dia você chegar diante de Deus sem o Cordeiro. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E venceram pela palavra
do seu testemunho. Fala assim, tem que ter testemunho. Tem que ter testemunho. Fala assim, o Maravilha! sangue do Cordeiro e o testemunho. O que vai identificar o Cordeiro na minha vida, o sangue do Cordeiro na minha vida é o testemunho. É a palavra do nosso testemunho. Maravilha! Você vê certos lugares, fazem campanha a coluna de Betel, e todo mundo leva aquela coluna. Cajado de Moisés, todo mundo leva o cajado. Travesseiro de Jacó, todo mundo leva o travesseiro. E tu não vê ninguém falando de Cordeiro mais. Eita Jesus! Eita glória! Ninguém fala mais de Cordeiro. É como se o sacrifício de Jesus não tivesse mais importância para muitas pessoas. Como se a obra que ele fez de regeneração, de libertação, não tivesse mais valor. Muitas das vezes nós achamos que servir a Deus é só vir aqui na frente, levantar a mão, pronto. Irmão, isso é só o início. E nós achamos que é só se batizar e pronto. Não, é só o início. É só o início. Meu Deus! É buscar andar como ele andou. Viver como ele viveu. Amar como ele amou. Perdoar como ele perdoou. Não foi assim? Estava lá o ladrão. Se ele fosse, Cristo, desce daí, tira a gente, vamos sair daqui. E o outro falou, nem mesmo aqui tu temes a Deus. Nós estamos aqui pela nossa culpa. É Deus! O grande problema nosso é nós não reconhecermos a nossa culpa. Ele disse, nós estamos aqui pela nossa culpa. Ele reconheceu a sua culpa. Como é difícil ver a pessoa estar 10, 15, 20 anos na igreja e não reconhece a sua culpa. Quando reconhecemos a nossa culpa, tudo muda. Quando reconhecemos aonde nós estamos errando, tudo muda. Mas nós temos a mania de querer ficar vendo a culpa dos outros. Ou colocando a culpa em alguém. Ou transferindo a nossa responsabilidade para alguém. O que Deus te confiou, você vai prestar conta diante de Deus. É igual talento. Eu recebi 5, eu recebi 3, eu recebi 1. Aquele ali recebeu 5. Eu só recebi 1, vou enterrar 1. Meu Deus! Aquele ali recebeu 3, eu só recebi 1, vou Jesus. enterrar. Para de olhar para o talento dos outros. Coloque o seu talento a serviço do reino de Deus, da obra de Deus. E aí a irresponsabilidade foi lá e enterrou. Eita glória! Quando você enterra, você se torna culpado. Porque Deus, ele não tem culpado por inocente. E aí o ladrão falou assim, Senhor, ele reconheceu a culpa dele, falou, lembra de mim quando entrar no teu reino. E aí o Senhor Jesus disse o quê? Em verdade, digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que maravilha quando nós reconhecemos a nossa culpa. Que existem muitos casais que ficam o dia, né? Sem se falar, sem dormir junto. Isso não é de Deus, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Olha aí! É tão bom
quando nós reconhecemos que nós temos culpa e que nós buscamos a mudança. É igual aquele camarada agressor, né? Agride a mulher, porque não é só com a mão, às vezes a palavra agride mais, né? Aí no outro dia, amor, desculpa, aí chora. Aí vai, no outro dia eu passo, né, calma um pouquinho, desce o cacete de novo na mulher. Aí depois vem o remorso e chora. Assim é muito crente. Assim somos muitos de nós, amados. Choramos, 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 mas chorar não é mudança. Meu Deus, aleluia. Nem sempre chorar representa mudança. Meu Deus. E nós, amados, temos que ter essa consciência. Nós precisamos do Cordeiro de Jesus Cristo na nossa vida. Não adianta, igual eu estou vendo por aí, a gente colocar esperança em tanta coisa nesse mundo aí. Tantas coisas desse mundo aí, pessoas colocando a esperança naquela coisa ali, incerta. Nós não vamos levar nada. A Bíblia ainda diz que tendo o que comer e o que vestir, estejais vós satisfeitos com isso. Nós não vamos levar nada. Tantas pessoas fazendo questão de tantas coisas materiais. É igual eu falei para um amigo, eu comprei um Fiesta 98, é bom? Ele é bom, amigo, tem roda. Ele tem roda, ele vai te levar. E vai te trazer, é bom. Quem sou eu para falar que o teu carro não é bom? O meu é todo automático. Mas o seu é bom por quê? Tem roda. Mas a pessoa, não, tem que ter um daquele. Aí se mata de trabalhar. Né? Na hora do almoço não tem coragem de ir lá comprar quentinha. E depois vem uma gastrite, vem uma doença. E aí não tira a hora de almoço, não, eu tenho que ganhar, eu tenho que lucrar, eu tenho que ter. Aí cria inimizade, cria rixa. Meu Deus, olha aí, Jeová. Faz questão de tudo. E se Jesus vier, Ele vai se agradar? Ele vai se agradar de nós? Aí esse pregador, ele está pregando na televisão. Todo mundo ali vai ficar milionário, igual os judeus, que os judeus são milionários. Todo mundo vai ficar milionário. Mas Jesus falou assim, olha, os pobres vocês sempre terão entre vós. E vocês sempre terão oportunidade de fazer bem para os pobres. Então a Bíblia está mentindo? Jesus mentiu? Mas eles estão pregando que todo mundo vai ficar milionário. Aí a pessoa pega lá aquele restinho da poupança lá e sacrifica na fogueira santa de Israel. Aí diz que aquela fogueira é milagrosa, que todo mundo vai ficar milionário porque o sacrifício é muito grande. Irmão, isso é apostasia. Jesus nunca ensinou essas coisas. Onde está na Bíblia Sagrada que Jesus ensinou para pregar isso? Ele ensinou para pregar o arrependimento para todas as nações. E aí a pessoa guarda aquele dinheirinho, aquela poupança, o pobrezinho, né? E aí o devorador leva tudo. É muito interessante, amado, você olhar para essas mensagens. É só tu olhar aqui, ó. Nada contra pessoal, contra as pessoas, mas tu olha aqui. Tu olha para as pessoas que convivem contigo. Quem conhece alguém dessas pessoas que segue essa doutrina que ficou milionário? Alguém conhece aí? Alguém que ficou milionário? 5 carros, 6 apartamentos, mansão, iate. Conhece alguém?
pessoalmente, amigo, que ficou milionário do dia para a noite assim. Conhece alguém? Eu não conheço. Você vai aqui e vê o estacionamento. Se tu vê um carro zero ali, no lado dali, e vai lá na Pavuna. Se tu vê gente milionária ali, tu me conta. Porque eu conheço pessoas desde a infância que ainda estão lá no morrão, lá onde eu nasci, lá no mesmo lugar. As pessoas fiéis, sacrificavam tudo, estão lá no mesmo lugar. Porque isso não condiz com o ensinamento de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode ser? Pode. Mas também pode não ser. Mas nós temos que saber uma coisa. Que a riqueza do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A riqueza do homem é estar num coração transformado, num coração rendido a Deus, num coração disposto a compartilhar o pouco que tem e a amar os seus semelhantes. Então a ordem de Jesus foi que se pregasse o arrependimento. Aleluia! Mas muitos não querem mais pregar isso. E muitos não querem mais ouvir isso. Porque isso aí já se tornou interessante para mim. Com um pastor amigo meu, ele falou: sabe por que nós temos muito e nós estamos no mundo todo? Que nós oferecemos aquilo que as pessoas querem. Nós vendemos sonhos para elas. E elas sonham muito com aquilo. E por isso nós esquecemos muito, mais amados. Nós não vamos levar nada. E eu creio que prosperidade é Deus suprir na minha necessidade todo dia. Deus suprir nas nossas necessidades. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele estando preso, ele recebe doações da igreja, donativos, alimentos. E ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu creio na provisão de Deus. E a provisão de Deus, amado, para mim é o suficiente. Eu ainda creio que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas que Deus vai acrescentar na minha vida é progressivamente. Meu Jesus. Mas o que eu mais preciso, amado, é estar com a minha lamparina acesa. E quando a trombeta tocar, mano, eu quero ser transformado. Eu quero receber um corpo incorruptível. Eu quero ascender na glória e estar para sempre com meu Senhor. E isso anela a minha alma. E por isso eu vou viver a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha! Apocalipse 19, eu já vou fechar. 19, versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia! E disse-me: estas palavras são verdadeiras. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, obrigado. Bem-aventurado quer dizer, quão felizes, mais do que felizes, os que são chamados para a mesa, para o banquete, para a ceia das bodas do Cordeiro.
E diz que essa palavra é verdadeira. Então, amados, quando eu ceio aqui, quando eu participo da ceia aqui, eu estou assinalando, eu estou confirmando: Senhor, eu vou participar lá, naquele grande dia. Senhor, eu participo aqui, eu abro mão do que for. Eu entro na tua presença, porque quando eu ceio aqui, eu estou confirmando que eu vou participar da ceia agora. Aleluia, meu Pai. Que nós, amados, venhamos ter essa consciência, porque o Senhor Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Porque quando eu participo aqui, eu estou dizendo: Senhor, naquele grande dia eu quero estar com você. Vamos nos expor de pé. Vem cá, Dom. Chamar